Você já se viu diante de um grande desafio e pensou: eu não sou capaz? Já sentiu aquele peso, aquela sensação de que seus limites estão sendo testados de maneira que parece impossível de superar? Agora imagine se você tivesse a força para enfrentar qualquer adversidade, não pela sua própria capacidade, mas por algo maior. Filipenses capítulo 4 versículo 13 nos traz uma verdade poderosa: tudo posso naquele que me fortalece. Isso não é apenas uma frase de efeito, mas uma promessa de que, quando confiamos em Deus, somos capacitados para vencer até o que parece intransponível. Hoje, vamos explorar como essa confiança pode transformar sua vida e te dar forças para ultrapassar qualquer obstáculo. Filipenses capítulo 4 versículo 13, onde Paulo declara: tudo posso naquele que me fortalece, é um dos versículos mais poderosos e conhecidos do Novo Testamento. Muitas pessoas, ao lerem essa passagem, se concentram na frase isolada, como se fosse um simples lembrete de motivação. No entanto, entender o contexto em que essa frase foi dita é essencial para captar toda a profundidade de seu significado. Quando Paulo escreveu essa carta aos Filipenses, ele estava preso, passando por dificuldades inimagináveis. Ele não estava em um ambiente confortável, nem desfrutando de fama ou sucesso. Pelo contrário, ele enfrentava a solidão e as adversidades de um prisioneiro, sem saber o que o futuro lhe reservava. A situação de Paulo era, para dizer o mínimo, desafiadora. No entanto, em meio a esse contexto de sofrimento, ele declara que, independentemente das circunstâncias, é possível encontrar força para enfrentar tudo, porque sua confiança não estava em si mesmo, mas em Deus. Essa frase não é uma simples expressão de otimismo humano, mas uma declaração de fé absoluta na força divina. Paulo não estava afirmando que, por conta própria, ele seria capaz de fazer tudo. Ele estava reconhecendo que sua capacidade de superar desafios, suportar dificuldades e avançar em sua missão vinha da fonte de sua força, Deus. O apóstolo estava no auge de suas limitações humanas, mas ele sabia que a verdadeira força não vem de nós, mas de aquele que nos fortalece. Isso nos ensina uma lição crucial: não importa o tamanho do problema ou as circunstâncias, quando Deus está ao nosso lado, nada é impossível. É uma poderosa lembrança de que a nossa capacidade de agir e vencer vem da nossa fé e confiança em Deus, e não da nossa própria força ou habilidades. Quantas vezes você já se sentiu paralisado pela dúvida, pelo medo ou pela sensação de que não seria capaz de alcançar seus objetivos? Talvez você tenha olhado para um desafio à sua frente e pensado: eu não sou bom o suficiente para isso, ou esse sonho é grande demais para mim. Essas limitações internas são, muitas vezes, as maiores barreiras que enfrentamos na vida. Elas não vêm de fatores externos, mas sim da maneira como nos vemos e como acreditamos nas nossas próprias capacidades. O que precisamos entender é que essas limitações não são reais. Elas são apenas percepções que criamos a partir de nossas inseguranças e experiências passadas. E é justamente por isso que o versículo de Filipenses 4:13, tudo posso naquele que me fortalece, é tão transformador. Ele nos desafia a romper com esses limites internos que muitas vezes nos impedem de crescer e de alcançar o que Deus tem para nós. A verdade é que, ao confiarmos em Deus, nossas limitações desaparecem. Não estamos mais dependendo de nossa força ou habilidades pessoais, que são naturalmente limitadas, mas sim da força infinita de Deus, que é capaz de fazer muito mais do que imaginamos. Muitas vezes, a maior batalha que travamos é contra nossas próprias crenças limitantes. O medo do fracasso, a dúvida sobre nossa capacidade e as experiências de rejeição do passado podem criar muros em nossa mente que nos impedem de tentar, de avançar ou de acreditar que algo diferente pode acontecer. Porém, quando aceitamos o fato de que somos fortalecidos por aquele que tem todo o poder, começamos a perceber que essas limitações não têm o controle sobre nós.
Deus já nos capacitou para fazer o impossível acontecer. A questão é: você vai continuar acreditando que está preso a essas limitações internas ou vai deixar Deus quebrar essas barreiras e te levar a novos patamares de fé e superação? Este é o momento de abandonar a ideia de que não é capaz e dar lugar à verdade de que, em Cristo, você tem poder para conquistar qualquer coisa que Ele tenha colocado em seu coração. Quando você se permite romper com essas limitações, a verdadeira liberdade e força começam a florescer em sua vida, e o impossível se torna uma questão de tempo. Deus está pronto para te fortalecer e te capacitar para o que parecia ser além das suas forças. Para entender verdadeiramente o poder de Filipenses capítulo 4, versículo 13, não precisamos olhar apenas para o que está escrito, mas também para exemplos de pessoas que viveram de acordo com essa promessa. Se pensarmos em grandes momentos de superação, encontramos muitas histórias que refletem a força de Deus em ação, transformando vidas e desafios aparentemente impossíveis em vitórias extraordinárias. Um desses exemplos é o próprio Davi, o jovem pastor que enfrentou o gigante Golias. Naquele momento, Davi não tinha o tamanho, a força ou a experiência de um guerreiro treinado. Ele era apenas um menino, mas, ao invés de confiar em sua fraqueza, ele se apoiou na força de Deus, dizendo: "O Senhor me livrou das garras do leão e do urso. Ele me livrará das mãos desse filisteu." 1 Samuel capítulo 17, versículo 37. A confiança de Davi estava em Deus, não em suas habilidades. E, como sabemos, ele venceu Golias, não pela força física, mas pela força divina que o capacitou. Outro exemplo poderoso vem de pessoas que enfrentaram enormes desafios pessoais, como Nelson Mandela, que passou 27 anos na prisão, mas nunca desistiu de seu sonho de liberdade e igualdade para seu povo. Apesar das circunstâncias extremamente adversas, ele se manteve firme na sua fé e na crença de que ele podia fazer a diferença. Como Mandela, muitos de nós enfrentamos situações em que o mundo ao nosso redor parece dizer que a vitória é impossível. Mas, assim como ele, podemos olhar para a promessa de Filipenses capítulo 4, versículo 13 e nos lembrar de que, ao nos unirmos a Deus, podemos superar qualquer barreira, mesmo aquelas que parecem intransponíveis. E, se olharmos mais perto, até em nossas vidas cotidianas, vemos muitos exemplos de superação e fé. Pode ser aquela pessoa que lutou contra uma doença grave e, apesar de todas as dificuldades, conseguiu se recuperar e hoje compartilha sua história de fé com os outros. Ou talvez seja alguém que passou por dificuldades financeiras extremas, mas, ao invés de se entregar ao desespero, se apegou à promessa de que tudo é possível com Deus e com esforço e confiança viu sua situação mudar. Essas histórias são testemunhos vivos de que, não importa qual seja o desafio, se colocarmos nossa confiança em Deus, seremos fortalecidos para superar qualquer obstáculo. Quando olhamos para essas histórias, vemos que o que realmente faz a diferença não é a ausência de dificuldades, mas a maneira como lidamos com elas. Não é o tamanho do problema que define o nosso sucesso, mas a força com que enfrentamos esse problema. E a força que encontramos em Deus é ilimitada. Assim como Davi, como Mandela, ou como tantas outras pessoas que superaram suas lutas, podemos dizer com confiança: tudo posso naquele que me fortalece. Nossa fé em Deus é o que nos dá coragem para seguir em frente, independentemente do que o futuro nos reserve. Para vivermos plenamente o versículo de Filipenses capítulo 4, versículo 13, tudo posso naquele que me fortalece, é essencial que possamos aplicar ferramentas práticas que nos ajudem a depender de Deus em todas as áreas de nossa vida. A promessa de que podemos superar qualquer obstáculo através da força de Cristo nos desafia a viver uma fé ativa, a qual nos impulsiona a avançar, mesmo quando as circunstâncias nos dizem o contrário.
Vamos explorar algumas dessas ferramentas que podemos usar para realmente viver essa verdade. A oração, uma conexão direta com Deus. A oração é, sem dúvida, uma das ferramentas mais poderosas que temos para viver. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Quando nos voltamos para Deus em oração, não estamos apenas pedindo por soluções, mas criando uma intimidade que fortalece nossa fé. Jesus nos ensina em Mateus capítulo 7, versículo 7, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta para vocês. A oração não é apenas um pedido, mas um momento de encontro com o Criador, onde recebemos a força que precisamos para enfrentar nossos maiores desafios. Quando oramos com fé e confiança, sabemos que Deus está conosco em todas as circunstâncias. Alimentação espiritual. Meditar na Palavra de Deus. Outra ferramenta essencial é a Palavra de Deus. Em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, aprendemos que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. A Bíblia é mais do que apenas um livro sagrado. Ela é um manual de vida que nos guia e nos fortalece. Quando lemos as Escrituras, não apenas encontramos consolo, mas também recebemos instruções claras sobre como agir, como vencer e como crescer espiritualmente. A Palavra de Deus nos lembra constantemente de que, com sua força, podemos enfrentar qualquer batalha. Atitude de gratidão, transformando dificuldades em oportunidades. Viver o versículo de Filipenses capítulo 4, versículo 13 também exige uma mudança de perspectiva, e a gratidão é a chave para essa mudança. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18, somos instruídos a dar graças em todas as circunstâncias, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para vocês. Quando praticamos a gratidão, nossa visão das dificuldades muda. Ao invés de vê-las como barreiras intransponíveis, começamos a enxergá-las como oportunidades para experimentar o poder de Deus em ação. A gratidão nos coloca em uma posição de humildade, reconhecendo que, mesmo nos momentos difíceis, Deus está trabalhando para nosso bem. Comunidade cristã, o poder do apoio mútuo. Não estamos sozinhos nesta jornada. Em Hebreus capítulo 10, versículo 24-25, somos encorajados a considerar uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando de nos reunir, como é costume de alguns, mas encorajando-nos mutuamente, e tanto mais quanto vedes que se aproxima aquele dia. A comunidade cristã é uma das maiores fontes de apoio em tempos de dificuldades. Quando enfrentamos desafios, é essencial estar cercado por irmãos e irmãs em Cristo que nos ajudam a lembrar da força que temos em Deus. A oração em conjunto, o apoio emocional e a edificação mútua são fundamentais para viver a realidade de que tudo podemos naquele que nos fortalece. Perseverança, a chave para a vitória. A perseverança é uma das maiores virtudes que podemos cultivar. Em Tiago capítulo 1, versículos 2-4, aprendemos que considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam maduros e íntegros, sem que faltem em coisa alguma. A perseverança não significa ignorar as dificuldades, mas enfrentá-las com a confiança de que, ao final, seremos mais fortes. Quando vivemos com perseverança, aprendemos a depender ainda mais de Deus, sabendo que Ele nunca nos abandona e que, no final, Ele nos capacitará a vencer. A voz de Deus, ouvir e obedecer à sua direção. Viver em sintonia com Deus requer que busquemos constantemente ouvir sua voz e seguir sua direção. Em Romanos capítulo 8, versículo 31, é dito: se Deus é por nós, quem será contra nós?
Quando sabemos que estamos alinhados com a vontade de Deus, enfrentamos os desafios com uma confiança renovada. Ouvir e obedecer à voz de Deus não significa que os problemas desaparecerão, mas nos dá a certeza de que Ele estará conosco em cada passo da jornada, nos dando força e direção para superar qualquer obstáculo. Essas ferramentas são vitais para vivermos a promessa de Filipenses capítulo 4, versículo 13. Ao aplicá-las no dia a dia, podemos enfrentar as dificuldades com a certeza de que não estamos sozinhos, pois é Cristo quem nos fortalece. Não importa o tamanho do desafio, quando seguimos esses princípios e confiamos no poder de Deus, podemos dizer com segurança: tudo posso naquele que me fortalece. Para vivermos plenamente o versículo de Filipenses capítulo 4, versículo 13, tudo posso naquele que me fortalece, é essencial que possamos aplicar ferramentas práticas que nos ajudem a depender de Deus em todas as áreas de nossa vida. A promessa de que podemos superar qualquer obstáculo através da força de Cristo nos desafia a viver uma fé ativa, a qual nos impulsiona a avançar, mesmo quando as circunstâncias nos dizem o contrário. Vamos explorar algumas dessas ferramentas que podemos usar para realmente viver essa verdade. A oração, uma conexão direta com Deus. A oração é, sem dúvida, uma das ferramentas mais poderosas que temos para viver Filipenses capítulo 4, versículo 13. Quando nos voltamos para Deus em oração, não estamos apenas pedindo por soluções, mas criando uma intimidade que fortalece nossa fé. Jesus nos ensina em Mateus capítulo 7, versículo 7, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta para vocês. A oração não é apenas um pedido, mas um momento de encontro com o Criador, onde recebemos a força que precisamos para enfrentar nossos maiores desafios. Quando oramos com fé e confiança, sabemos que Deus está conosco em todas as circunstâncias. Alimentação espiritual. Meditar na Palavra de Deus. Outra ferramenta essencial é a Palavra de Deus. Em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, aprendemos que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. A Bíblia é mais do que apenas um livro sagrado. Ela é um manual de vida que nos guia e nos fortalece. Quando lemos as Escrituras, não apenas encontramos consolo, mas também recebemos instruções claras sobre como agir, como vencer e como crescer espiritualmente. A Palavra de Deus nos lembra constantemente de que, com sua força, podemos enfrentar qualquer batalha. Atitude de gratidão, transformando dificuldades em oportunidades. Viver o versículo de Filipenses capítulo 4, versículo 13 também exige uma mudança de perspectiva, e a gratidão é a chave para essa mudança. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18, somos instruídos a dar graças em todas as circunstâncias, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para vocês. Quando praticamos a gratidão, nossa visão das dificuldades muda. Ao invés de vê-las como barreiras intransponíveis, começamos a enxergá-las como oportunidades para experimentar o poder de Deus em ação. A gratidão nos coloca em uma posição de humildade, reconhecendo que, mesmo nos momentos difíceis, Deus está trabalhando para nosso bem. Comunidade cristã, o poder do apoio mútuo. Não estamos sozinhos nesta jornada. Em Hebreus capítulo 10, versículo 24-25, somos encorajados a considerar uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando de nos reunir, como é costume de alguns, mas encorajando-nos mutuamente, e tanto mais quanto vedes que se aproxima aquele dia. A comunidade cristã é uma das maiores fontes de apoio em tempos de dificuldades. Quando enfrentamos desafios, é essencial estar cercado por irmãos e irmãs em Cristo que nos ajudam a lembrar da força que temos em Deus.
A oração em conjunto, o apoio emocional e a edificação mútua são fundamentais para viver a realidade de que tudo podemos naquele que nos fortalece. Perseverança, a chave para a vitória. A perseverança é uma das maiores virtudes que podemos cultivar. Em Tiago capítulo 1, versículos 2 a 4, aprendemos que considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam maduros e íntegros, sem que faltem em coisa alguma. A perseverança não significa ignorar as dificuldades, mas enfrentá-las com a confiança de que, ao final, seremos mais fortes. Quando vivemos com perseverança, aprendemos a depender ainda mais de Deus, sabendo que Ele nunca nos abandona e que, no final, Ele nos capacitará a vencer. A voz de Deus, ouvir e obedecer à sua direção. Viver em sintonia com Deus requer que busquemos constantemente ouvir sua voz e seguir sua direção. Em Romanos capítulo 8, versículo 31, é dito: se Deus é por nós, quem será contra nós? Quando sabemos que estamos alinhados com a vontade de Deus, enfrentamos os desafios com uma confiança renovada. Ouvir e obedecer à voz de Deus não significa que os problemas desaparecerão, mas nos dá a certeza de que Ele estará conosco em cada passo da jornada, nos dando força e direção para superar qualquer obstáculo. Essas ferramentas são vitais para vivermos a promessa de Filipenses capítulo 4, versículo 13. Ao aplicá-las no dia a dia, podemos enfrentar as dificuldades com a certeza de que não estamos sozinhos, pois é Cristo quem nos fortalece. Não importa o tamanho do desafio, quando seguimos esses princípios e confiamos no poder de Deus, podemos dizer com segurança: tudo posso naquele que me fortalece.